Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Os interessados em seguir carreira política ainda não têm um curso específico no qual se matricular. Pensando nisso, a Universidade de Sorocaba vai oferecer um curso de extensão voltado para a formação política. As aulas acontecem entre os dias 11 de março e 24 de junho aqui na cidade universitária. Para falar sobre os objetivos do curso, recebemos o assessor especial da reitoria, o professor Aldo Vanucci. Senhor Aldo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Vamos falar a respeito desse curso que será ministrado na cidade universitária, e o senhor já nos adiantou antes do início do programa, que tem apoio também da Fundação Ubaldino do Amaral, Jornal Cruzeiro do Sul. Qual o objetivo do curso? Para quem que é dirigido esse curso? Trata-se de um curso de formação política dirigido a toda e qualquer pessoa atuante, viva, consciente na Sorocaba e na região de Sorocaba hoje. Claro que a gente visa um pouco mais a juventude, dada o potencial da juventude e dado também a realidade atual. E é um curso que a Uniso oferece dentro de uma linha suprapartidária, absolutamente desligada de qualquer partido político, mas absolutamente convergente para uma formação política crítica de nível universitário. Agora, esse público-alvo que o senhor falou, jovem, nós teremos eleições esse ano para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. O senhor acredita que teremos eventuais potenciais candidatos também fazendo parte desse curso para se preparar para as eleições? É interessante a sua lembrança, porque no ano passado a própria Uniso já realizou um curso de preparação para candidatos a vereador. Este ano a proposta é muito mais ampla, então é bem possível que apareçam até pessoas interessadas numa eventual candidatura a deputado, por exemplo. Mas, de qualquer forma, os jovens especialmente precisam ter, digamos, essa antena bem alta, bem ligada, porque por que não ele um dia, daqui 1 ano, daqui 5 anos, ser candidato? Vamos já colocar para quem está nos acompanhando o que vai ser ministrado durante o curso, como você faz a sua inscrição, daí a gente continua debatendo com o professor Aldo os temas do curso. Quem que pode participar? O senhor falou que é aberto para todos na comunidade, quanto vai custar e como deve proceder para garantir uma vaga? O curso é aberto a toda e qualquer pessoa, não exige nível universitário e é gratuito. A proposta da Fundação Dom Aguirre, da Fundação Ubaldino Amaral, de realizar pela Uniso, Universidade de Sorocaba, esse curso é precisamente essa, abrir a possibilidade para toda e qualquer pessoa. A gente sabe que, às vezes, há uma liderança, uma senhora, uma mãe de família, um senhor neste ou naquele bairro que tem potencial humano para se destacar futuramente num cargo político, por exemplo, de vereador. Esse curso de formação política visa precisamente a isso, não só a quem quer ser candidato, mas para toda e qualquer pessoa que quer, logo mais nas eleições, votar de uma maneira mais positiva, mais consciente, mais responsável. As inscrições podem ser feitas de que forma? As inscrições serão feitas só pela internet e é muito fácil. Você entra pelo e-mail cursos.ferias@uniso.br. Tá, no E lá plural. você dá o seu nome completo, o seu telefone, e aí você já está inscrito nesse curso, do qual mais tarde você poderá receber certificado se você for realmente um participante
ativo. Lembrando, então, se você não fizer a inscrição pelo e-mail, tiver alguma dúvida, você pode entrar no site da Uniso, uniso.br. Lá você também já vai ter as informações sobre esse curso de formação política. Aí você clica lá, você vai ter toda a programação. A gente vai adiantar para você quem serão os professores. Lembrando que o curso acontece na cidade universitária, sempre no período da tarde, não é isso, professor Alto? Corretamente. Das 15 às 17 horas, no prédio F da cidade universitária. No prédio F, um prédio novo aqui da Uniso, você vai ter uma sala de aula específica para o curso, são 2 horas apenas. Vamos falar a programação, professor Aldo Toro? Eu sei que o senhor está com a colinha aí, é mais fácil o senhor ler, para a gente não esquecer o nome de nenhum professor. É muito importante, quando você entrar no portal da Uniso, você vai poder ver lá o próprio cronograma do curso, os temas e os respectivos palestrantes. Por exemplo, o primeiro curso, a primeira aula será dada pelo nosso prefeito, Antônio Carlos Panunzio, que vai nos falar de democracia e cidadania. O prefeito que, obviamente, já não é a primeira vez que tem o seu mandato em Sorocaba, foi deputado federal por vários mandatos, tem uma experiência muito grande, foi líder do PSDB na Câmara Federal, então tem uma experiência aí que é importante para você ouvir do prefeito, então, essa primeira, a aula magna, vamos chamar assim, desse curso. Essa aula, como a primeira, vai ter um momento especial de abertura do curso, considerando o tema e o orador. Depois nós teremos um tema fundamental, a liberdade, o seu valor e os seus limites. Será dada essa palestra por um juiz de direito da nossa cidade, Dr. Marcos José Correia. Imagine, o prezado telespectador, a importância desse tema na hora atual brasileira, quando há esse ímpeto, esse impulso positivo de manifestação pública, de apoio, como também de desagrado pelo que está acontecendo no país. Às vezes com muitos exageros, até com algum vandalismo, até com mortes, mas em si manifestações populares dignas, necessárias. Só que elas devem se pautar por um tema como esse, liberdade, que é um valor inalienável de qualquer pessoa, mas liberdade que tem seus limites. Um outro tema é propriedade e função social. Ainda ontem, nesses dias, frequentemente, a gente vê problema do movimento sem terra, né? Gente, brasileiros como nós, que não têm a sua terra, a sua propriedade, a sua casa, e às vezes vêm imensos terrenos inúteis, desaproveitados. Isso cria aquele problema: para quem e para que a propriedade, seja urbana, seja rural? Então, um tema como esse, propriedade e função social, não é que toda e qualquer propriedade é minha e é sua. Função social é algo diferente. Não é dizer que ninguém é dono de nada, mas é dizer que quem é dono não pode perder a vista da função social do seu bem. Ou seja, ser alguém que percebe que a Terra, o planeta, no fundo, é da humanidade para o bem da própria humanidade. Nós teremos um professor da casa aqui da Uniso que vai desenvolver esse tema. É um advogado também muito bem conceituado, o professor Moacir Mendes. O quarto tema, nós pedimos a um vereador de Sorocaba, vereador do PT, Carlos Leite, que vai desenvolver o tema: o modelo político brasileiro favorece a corrupção? A corrupção que a gente vê deslavada no Brasil inteiro, em todos os níveis, na política e fora da política, no comércio, na indústria, em todos os cantos, será que a corrupção atual é devida também
ao modelo político do Brasil, é uma questão muito complicada, espinhosa, e eu, pessoalmente, gostaria de ouvir. Eu gostaria de estar nessa aula para ouvir e aprender. O quinto tema, nós teremos a grande ocasião e a honra de ver o quinto tema desenvolvido pelo nosso arcebispo de Sorocaba, Dom Eduardo, que é também o presidente da Fundação Dom Aguirre. Ele vai falar sobre ética e política. É outro tema muito abrangente, fundamental, é a base praticamente de todo esse curso. Nós vamos ouvir pessoas categorizadas sobre vários temas, mas todas elas e todos esses temas estão fundamentados nesse tema, que eu diria um tema pai e mãe de toda a política, que é a ética. Depois, lá por abril, nós teremos uma palestra muito interessante, já num visual, eu diria, mais concreto, de ação prática. Vai ser desenvolvida pelo professor Vanderlei da Silva, é uma figura que Sorocaba inteira conhece. Ele, se não me engano, dirige o SOS. Ele fez mestrado e doutorado em educação aqui na Uniso. E já participou, inclusive, também do nosso programa. Já participou desse programa. E ele vai falar sobre o terceiro setor. É algo importantíssimo no mundo de hoje. Além das forças políticas oficiais, governamentais, além das forças empresariais, do comércio, da indústria, existe o terceiro setor, onde estão as organizações não governamentais, as associações beneficentes, as fundações, muitos e muitos organismos que fazem o Brasil funcionar. Só para dar um exemplo concreto, você imaginaria Sorocaba sem a Santa Casa? Não dá. Sem a Fundação Baldino Amaral, sem a Fundação Dom Aguirre, sem a Uniso, são instituições que não visam a lucro. Claro que precisam de dinheiro para sobreviver, mas elas não visam a lucro. Ninguém fica rico trabalhando numa organização como essa. Essas organizações são o terceiro setor. A outra temática importantíssima será informação e democracia. Vai ser desenvolvido esse tema, Eduardo Santinon, editor do jornal Cruzeiro do Sul. Informação e democracia. Hoje, nesse panorama nacional, há os que culpam até a imprensa, as revistas, os meios de comunicação, a mídia em geral, culpam como se esses organismos fossem a razão de certos atos de vandalismo e depredação que estão acontecendo. De maneira alguma. A verdadeira imprensa, os bons meios de comunicação, sabem muito bem qual é a ligação entre a informação e a democracia. Quais são os limites, quais são as obrigações nesse campo. Depois nós teremos uma outra terça-feira, o tema fundamental para o país, que é a educação. Mas a educação olhada sob o aspecto de uma grande força de libertação, mais do que promoção, de libertação da pessoa. A gente vê na prática quantas pessoas que felizmente se alfabetizaram, felizmente terminaram o ensino fundamental, mas não parecem pessoas libertas. São pessoas presas dentro de si. Parece que se sentem incapazes de dizer a própria palavra. E quem não é capaz da própria palavra, não é capaz do voto próprio. Vai ser cabestrado, cabestreado, vai ser manipulado no tempo da eleição. Então, esse tema, educação libertadora,
vai ser desenvolvido por um professor da Uniso, que é um nome nacional, o professor Pedro Gergen. Vai ser uma outra palestra fundamental dentro dessa visão geral de formação política. Teremos depois o tema que eu diria irmão. Quem fala de educação tem que falar de saúde. Quem prega a necessidade, a importância da saúde, está ao mesmo tempo pedindo toda a atenção para a educação. Sem educação não há saúde, e sem saúde não há educação. A política de saúde é um problema gravíssimo no Brasil de hoje. Sorocaba sabe quais são os problemas concretos que nós temos na região, no país todo. E sobre esse assunto, política de saúde, um professor da Uniso, Silvio Barberato, de alto nível também, muito engajado nessa questão, é que vai desenvolver esse tema. Na sequência, nós teremos consciência ecológica. Hoje, qualquer cidadão, é uma diferença enorme com relação a gerações anteriores. Hoje, qualquer cidadão ouve falar e sabe alguma coisa da importância do meio ambiente. Pode ser muito alienado, mas é impossível. Qualquer pessoa hoje sabe que existe poluição. Qualquer pessoa hoje sabe o problema do lixo. Qualquer pessoa hoje sabe que você jogar uma latinha de cerveja, de refrigerante na rua, é um ato, eu não digo inconsciente, mas eu quase diria criminoso. Por quê? Aquilo vai obstruir algum canal, algum bueiro, é um problema a mais para a cidade. Então, a consciência ecológica, que é muito mais do que isso, é uma visão do planeta, um planeta que é uma dádiva divina, dada para nós assim de graça, mas que a gente tem que respeitar e praticamente procurar devolver para a geração futura melhor, não pior. Essa consciência ecológica é um tema que vai ser desenvolvido pelo nosso professor Marcos Reigota, um nome internacional também. Eu até brinco com ele às vezes, quando eu o encontro, de que país você vem vindo, Reigota? Porque ele vive participando, fazendo palestras, com voz muito ouvida, muito respeitada em todos os países do mundo. Na sequência, nós teremos a cultura da paz. É outro tema muito importante no momento atual do Brasil. A cultura da paz, que não é paz de coisa parada, de cemitério, de almoxarifado, tudo no seu lugarzinho, mas é a cultura daquela paz de gente vivendo, de gente estudando, de gente trabalhando, de gente pegando ônibus para ir, para voltar do trabalho, mas fazendo tudo isso com paz interior e num relacionamento tranquilo com o seu ambiente. É algo assim, quase ideal, eu diria, parece algo que não existe hoje em dia. Se a gente pega um ônibus, a gente percebe, né? Parece que está tudo pronto para atrito, pelo fato de estar lotadíssimo o coletivo, pelo fato de haver alguém que está ouvindo rádio em voz alta, pelo fato de o motorista estar assim, um tanto distraído, conversando, ou correndo demais. A impressão que se tem é que aquele transporte coletivo tem tudo para desembocar no caos, no barulho, na incerteza. E isso também na escola, isso também na recreação, isso também no esporte, na arquibancada, no jogo. Então, falar da cultura da paz hoje é fundamental para uma boa formação política. Eu estou dentro da sociedade civil como alguém que não é um poste parado, mas também não é um foguete perigoso. Quem vai desenvolver esse tema é também a nossa professora,
doutora Ana Laura Schliemann, pessoa também de alta capacidade nesse tema. Muita prática não só em sala de aula, mas também no contato popular. Enfim, mais à frente, um outro tema muito candente, muito prático. Por que e como resistir ao consumismo? Nós vivemos na prática do consumo, alguns com muita responsabilidade, mas há uma grande massa que entra na onda do consumo com a maior facilidade. Às vezes, as próprias vozes oficiais do governo estimulam, na minha opinião, exageradamente o consumo. Eu esperava, ou espero, que o Brasil se estimule, se desenvolva muito mais na competitividade produtora, muito mais do que na competição de consumir. Por outras palavras, mais empresas pequenas, micro, médias, grandes e menos shopping center. Que saudade do armazém da esquina, né? Por outro lado, por que e como resistir ao consumismo? Quem vai nos falar disso é uma pessoa muito bem qualificada para isso, que é um professor doutor em economia, Manuel Antônio Paes. Ele, aliás, é a cabeça pensante da pesquisa que a Uniso oferece toda semana sobre o preço de mercadorias básicas nos nossos supermercados. O penúltimo assunto é os desafios da globalização da indiferença. O nosso Papa atual, Francisco, que já conquistou o mundo num ano de governo, né? Conquistou o mundo, eu digo sem exagero, porque não é só respeitado por nós católicos, mas também por muita gente, cristãos, ateus, religiosos ou não, porque é uma figura boa, alguém que insiste na bondade, na ternura, na misericórdia, que a igreja não é uma alfândega religiosa, que nós não somos fiscais da piedade alheia, ninguém é dono de Deus, ninguém é dono da verdade. Quem é cristão tem que ter cara boa e não cara de funeral, é a palavra dele. Esse mesmo Papa Francisco, na última carta que ele mandou ao mundo, ele lamenta que hoje está havendo uma certa globalização da indiferença. Ou seja, há um acidente, morrem 100 pessoas, isso é assim mesmo. Um pai mata um filho, é assim mesmo. Um país recusa receber pessoas de outros países, é assim mesmo. Há uma indiferença globalizada. Então, esse assunto é um desafio que vai ser tratado pelo nosso professor, doutor em ética, professor Paulo de Góes, de uma grande capacidade de reflexão, numa visão cristã, profundamente cristã, ecumênica. E o último assunto coube a mim desenvolver no dia 24 de junho, tenho esperança que não colida com o dia do Jogo do Brasil, né? Acho que não. Então, vamos consultar a tabela. E o assunto final qual vai ser? Por que o silêncio dos bons? Aquele grande líder negro, pastor, Martin Luther King, insistia que o que faz mais mal para o mundo não é a gritaria dos maus, mas é o silêncio dos bons. E por quê? Quem se julga bom fica quieto, passivo. É esse o tema que eu procurarei desenvolver, se assim Deus quiser, e me iluminar no último dia, na última terça-feira deste curso de formação política. Vamos lembrar, então, que você pode fazer a sua inscrição direto pelo e-mail
curso.férias@uniso.br. Lá você põe os seus dados pessoais e já está escrito, obviamente, a Uniso entra em retorno com você. Ou se não, você entra no site da Uniso, você vai ter mais informações no nosso site uniso.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o professor Aldo Vanucchi. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Faz bem quem faz agora, faça Uniso. Inscreva-se já para o vestibular 2014 em uniso.br. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Hoje estamos conversando com o professor Aldo Vanucchi, assessor especial da reitoria da Uniso, sobre o curso de formação política que a universidade vai disponibilizar gratuitamente a partir de março. Lembrando mais uma vez que você pode fazer a inscrição em cursos.férias@uniso.br ou ainda você pode fazer a inscrição, ver outros detalhes no nosso site uniso.br. Lá você tem todas as informações a respeito. Quando você entrar no e-mail, mandar um e-mail cursos.férias@uniso.br, mande os seus dados pessoais, nome completo, telefone, para que a gente entre em contato com você e oficialize a sua inscrição. O curso é gratuito, acontecerá às terças-feiras à tarde, das 14 às 17 horas, das 15 às 17 horas, na cidade universitária, e você vai ter as aulas no bloco F aqui da Uniso. Senhor Aldo, até a gente tinha comentado, o senhor falou a respeito das datas do curso, se eventualmente no último dia, 24 de junho, a última aula, se ia ter Jogo do Brasil. A nossa produção já confirmou, nesse dia não teremos jogo. Teremos Jogo do Brasil no dia 23, que é um dia anterior ao curso, então não atrapalha de forma alguma você participar dessas aulas no período da tarde. Senhor Aldo, já que o tema é pertinente, vamos entrar aqui com relação a respeito desse tema e como é que o senhor avalia a atual situação da política no Brasil. E eu gostaria de falar desses mandos e desmandos e corrupção que a gente vê. A gente está vendo deputados sendo presos, insistindo em permanecer com o mandato. A gente está vendo políticos que, há um tempo atrás, eles lutavam por uma liberdade, eles tinham uma voz firme para a formação de um novo partido político e, de repente, a gente vê esses homens hoje na cadeia ou condenados por corrupção. A política contamina a ponto da pessoa se entregar à corrupção? Essa é a grande pergunta de qualquer cidadão brasileiro hoje em dia. E é um mar de decepção que nos envolve, porque a política, como tal, é a melhor organização da sociedade. É fazer com que o convívio humano não seja de alguém lutando contra o outro, mas de alguém de mãos dadas construindo o próprio futuro e o futuro da sociedade em que vive. As decepções se acumulam, é uma avalanche de notícias negativas. O que me preocupa, sobretudo, é a facilidade de a pessoa se colocar de lado, como que dizendo,
eu não sou culpado disso, eu vou cuidar da minha vida e o resto que se dane. Isso é muito triste, especialmente quando a gente escuta de jovens, pessoas com 18, 20, 25 anos, que estão apenas preocupados no seu diploma, no seu emprego, no seu salário e, às vezes, se afastam, inclusive, dos próprios laços familiares na busca da independência financeira pessoal. É claro que todos nós, especialmente nesse tempo, 20, 30 anos de idade, estamos naquele momento fundamental para consolidar uma existência digna, que se constrói assim em cima de um bom salário, de um bom diploma, de um bom trabalho, ou de emprego, ou de funcionário público, ou de autônomo, ou de empresa própria. Mas é importante que isso seja feito dentro de uma visão ética e, eu diria, igualitária, humana, justa. E o que a gente nota no Brasil de hoje é precisamente isso, uma grande dificuldade de a pessoa aceitar essa visão de justiça social para você mesmo e para os outros. A justiça para você é fácil de você reivindicar. Agora, a justiça para os outros, aí as coisas se complicam. Há muito medo de você perder o seu espaço quando você trabalha para o espaço do outro. Mas é um medo enganoso e perigoso que não tem nada de humano, muito menos de cristão. É preciso que a gente tenha essa visão de coração e de mente aberta. Do contrário, o que acontece? O que está acontecendo no Brasil de hoje. Há uma insatisfação, eu diria mais, há uma impaciência coletiva no ar. Impaciência porque sucedem-se os governos, sucedem-se os grandes líderes, sucedem-se os grandes nomes, criam-se novos partidos, sugerem-se novas propostas e as coisas continuam da mesma forma, se não piores. Daí a impaciência. Quando vão pôr ordem na casa? Eu até confesso, declaro, divulgo aqui agora que eu tenho recebido e-mails que eu acho perigosíssimos. E-mails quase que convidando a depor o governo. E-mails de certas forças do país, lembrando que no tempo da ditadura, de 64 a 85, havia mais ordem, mais organização, mais progresso. Eu discordo totalmente, mas tenho que respeitar essa opinião. Agora, daí a querer voltar a tempos de ditadura, pelo amor de Deus, amigo, isso não. A saída não é a ditadura, a saída é uma democracia participativa, uma democracia que não é entregar o voto e a vida na mão, na cabeça e nos bolsos dos políticos que conseguiram vereança, deputação, Senado ou o Palácio do Planalto. Soraldo, aí entra essa questão que o senhor falou, esse movimento está nas redes sociais. Acho que o tema que o senhor vai tratar nesse curso, que a Uniso oferece de forma gratuita, de formação política, eu acho que o tema que o senhor colocou aí, o silêncio dos bons, muitos estão acreditando que os bons estão em silêncio, e esses bons estão aquartelados. Eventualmente, esses bons aquartelados vão para a rua em algum momento. Eu queria que o senhor fizesse esse paralelo, se esses aquartelados, os militares, vão para a rua reivindicar ordem e progresso com relação a essas ondas de manifestações
que, por um lado, tem os Black Blocs, que estão aí criando uma violência desenfreada nas manifestações, com a morte de um colega cinegrafista. E o que mais nos repudia, que nós ouvimos recentemente numa declaração do advogado de um desses assassinos do cinegrafista, que existe uma organização que banca, que paga esses desordeiros, que ganham até R$150 por manifestação, além de ganhar as máscaras, ganhar ainda os artefatos para participarem como bombas, como gás de pimenta e outros equipamentos lá para quebrarem tudo. Como é que o senhor vê esse ponto? Os bons estão aquartelados e no silêncio, e a manifestação ocorre de forma desenfreada com os Black Blocs, e vai chegarmos aí a um anarquismo total. Você falou muito bem, os bons existem e eu tenho certeza absoluta que são a maioria. Mas você disse que eles estão aquartelados. Isso, o movimento diz isso. O movimento na internet está afirmando isso. Esse adjetivo aquartelado precisa cair fora, porque não se trata de um poder militar que deve ir à rua, mas um poder militante, ou seja, que todos os bons sejam militantes, e militante visando o bem maior. Quem vai para uma passeata com a intenção, ou até com o dinheiro pago para fazer arruaça e fazer prejuízo social, público e, às vezes, ferimentos e mortes, esse realmente não é um militante. Esse aí é um criminoso, é alguém que realmente não merece estar numa democracia verdadeira. Eu acredito que nós não estamos à beira de nenhum abismo, nós estamos à beira de eleições, à beira de Copa do Mundo, mas estamos, sobretudo, à beira de uma grande abertura de cabeça da juventude, especialmente, para esse grande momento de participação como militante. Eu acho que um jovem que é capaz não só de ir à rua para protestar, para dizer o que quer, o que pensa, ele deve fazer isso levando também com ele alguém com quem ele pode e deve dialogar para que vá, como ele, sem nenhum artefato na mão, que vá de cabeça limpa, de coração bom, justamente porque acredita que o povo na rua pode muito mais no momento atual do que os políticos nos seus gabinetes. O senhor já foi líder de manifestações a ponto de, enquanto diretor da Faculdade de Filosofia de Sorocaba, parar as aulas, sair junto com os alunos, conclamar os alunos e subir em direção ao centro de Sorocaba para participar de manifestações e reivindicação. Esse movimento era diferente desse de hoje? A grande diferença é que tudo se fazia sem nenhuma violência, sem nenhuma. Às vezes a gente fazia manifestação no Largo do Mercado, em frente à Catedral, ou em algum cortejo pelas ruas principais da cidade, mas o máximo que a gente via era veículo da polícia pronto, atento, mas sem nenhum envolvimento. Eu até, para ser mais preciso, uma única vez eu vi uma certa violência, e foi em Santa Rosália, porque enquanto eu falava em cima de um caminhão, convidando os operários para participarem do cortejo que nós iríamos realizar na noite de 1º de maio, terminando com missa na catedral, na frente da catedral, eu me lembro que enquanto eu falava havia alguns motoqueiros, paus mandados por alguém, rodando o tempo todo ali em círculo, com aqueles motores barulhentos, e um senhor embriagado. Você sabe que bêbado é sempre amigo de padre, viu?
ele começou a protestar. Deixa o padre falar, escuta o padre falar. E aí houve um desentendimento, houve uma briga ali, alguém tirou um canivete, e imediatamente a polícia pegou um ou dois e acabamos a conversa. Foi a única violência em vários anos, mas provocada, sim, pela bondade, pelo exagero de álcool de um. Aí, então, vem a lição. Vamos às ruas, sem álcool, sem bomba, sem rojão, sem paus e pedras, mas com a alma limpa para dizer o que a gente aprova, o que a gente desaprova. E essa voz vai ser muito importante. A voz humana fala mais do que as pedras, muito mais. As pedras chocam, ferem, mas não semeiam a verdade. Mas nesse período também que o senhor foi uma liderança, o senhor foi também perseguido e chegou a ser preso, entre aspas, ou detido, ficou detido dentro do próprio seminário de Sorocaba, sem poder sair, porque a viatura da polícia estava ali. É isso mesmo? Corretamente. Eu fiquei preso uma noite ali na General Carneiro, onde era cadeia, com um médico e um vereador. Foi uma grande noite. Conversamos sobre tudo, eu com a Bíblia na mão, de batina, ainda se usava batina naquela época, e depois 10 dias no seminário, onde eu trabalhava como professor também. 10 dias, aliás, maravilhosos para estudar, para ler, né? Mas com muita angústia, porque eu era também diretor da Faculdade de Filosofia, que estava lá sem direção naqueles 10 dias, né? Mas tudo sem nenhum sofrimento da minha parte, sem nenhum revanchismo, nenhum sentido de derrota. Pelo contrário, eu pude, numa partezinha minúscula, fazer aquilo que o próprio Senhor Jesus passou, que ele sim é que sofreu horrores, prisão, tortura e morte por nós. Eu acho que todo cristão, todo adulto, consciente e responsável, brasileiro autêntico, no Brasil de hoje, tem que sentir essa responsabilidade de atuar, de ser militante. Daí o nosso curso gratuito de 15 semanas, 15 terças-feiras, na cidade universitária, sobre formação política. A cada ano a população fica mais exigente com relação aos políticos devido aos mandos e desmandos. E também ela fica desinteressada com relação à propaganda política. O horário eleitoral político vai acontecer logo depois do fim da Copa do Mundo, lá para o mês de setembro, mais ou menos, ela começa a estar no ar. O senhor acredita que, nesse cenário de propaganda política, a população, de fato, vai prestar atenção, de novo, no horário político, de novo nos candidatos a presidente da República, a deputados, a governadores, senadores, ou vai passar desinteressada por isso e acaba fazendo um voto de protesto, entre aspas, e elegendo mais uma vez o palhaço Tiririca, com votos absurdamente em todo o estado de São Paulo? Eu acredito que a sua lembrança é muito importante. Eu acredito que neste ano os próprios marqueteiros vão produzir uma propaganda eleitoral usando toda essa temática, toda essa confusão e todo esse movimento de rua. Então, eu acho que nós estaremos muito mais atentos e com muito mais capacidade crítica para desacreditar essa propaganda fabricada, pré-fabricada, montada. Eu acho que pouca gente, menos gente do que nas campanhas anteriores, vai ouvir e seguir essa propaganda montada. Eu imagino e desejo que esses marqueteiros sejam muito inteligentes para fazer uma campanha que dê algum fruto bom para eles, para os candidatos. Mas vai ser um trabalho muito difícil, porque nós estamos atentos.
olho vivo, vivíssimo. Eu acho que o grande público brasileiro não vai engolir mais tão facilmente como no passado. Agora, com relação a esse período de passado e futuro, está faltando o quê para o jovem ser uma liderança, uma nova liderança? Ou o jovem ser uma liderança jovem? Porque a gente continua vendo os mesmos candidatos sempre, ou as mesmas aberrações de sempre, e, infelizmente, muitas aberrações sendo reeleitas todos os anos. E aí vem aquela velha discussão, é falta de opção. Então, falta de opção, para não perder o meu voto, eu voto naquele candidato que a pesquisa aponta que está na frente, pelo menos eu não perco o meu voto. Parece que é uma brincadeira, uma loteria a eleição. Você acredita o que está faltando para o jovem sair uma nova liderança? Nós já estamos falando aqui, esses movimentos que, infelizmente, acabam mostrando jovens em atitudes de agressão, por outro lado, jovens que têm um caráter de solicitação da democracia, tem uma formação um pouco melhor. O que está faltando? Participar, obviamente, do curso que a Uniso está oferecendo, é uma opção. Mas, por outro lado, como é que o senhor avalia esse momento? Eu acho que o grande gesto da juventude brasileira hoje, no sentido positivo, será usar a rede social. Usar a rede social não apenas para denunciar, não apenas para convocar, mas eu insistiria num aspecto, usar a rede social para unir. Todo jovem conhece 10, 20, 40, 100 outros jovens de uma maneira mais chegada. Colega de escola, de universidade, de bairro, de trabalho. Então, usar a rede social, seja qual for, para unir essa rede pessoal dele, unir em alguma campanha. Pode ser em favor de um candidato que esses jovens aceitem, ou unir para examinar a postura deste ou daquele candidato, enfim, fazer da rede social um movimento de análise crítica para tomada de posição. Analisar, então, vamos supor que está correndo na cidade de Sorocaba a proposta de um movimento para diminuir o preço disto ou daquilo. Na rede social, um jovem universitário, um líder de bairro, pode, então, soltar um convite. Vamos nos reunir tal dia, em tal lugar, para analisar esse tema, esse ponto. E dali, então, dessa análise crítica, pode surgir uma posição. Então, fazer com que a rede social seja um braço longo, longuíssimo, bem avançado do pensamento, do desejo, das preocupações da juventude. Soraldo, vamos lembrar mais uma vez, então, esse curso de formação política que a Uniso está oferecendo, é um curso de extensão aberto a qualquer um da comunidade, basta ter interesse em participar. Você que está nos acompanhando, Sorocaba e toda a região, hoje estamos também pela TV de Votorantim, com o nosso programa Uniso Comunidade, pela Rádio Cantate, chegando em todos os lugares através de frequência modulada, também pela internet. Você é o nosso convidado para participar de forma gratuita. Você pode fazer a inscrição no cursos.ferias@uniso.br, você dá os seus dados pessoais, manda esse e-mail para a gente, ou ainda você entra no site da Uniso, uniso.br, lá você tem outras informações. Os encontros vão acontecer todas as terças-feiras, a partir do dia 11 de março, vai até o dia 24 de junho, das 15 às 17 horas, 2 horas apenas. Se você frequentar o curso com 75% de frequência, recebe um certificado de participação e, obviamente, esse certificado você agrega valor ao seu currículo. Soraldo, só para a gente relembrar, aberto a todos a comunidade e a expectativa de público do Uniso é muito grande, e o senhor falou já de uma parceria, e por que da importância de fazer a parceria com a Fundação Ubaldino do Amaral, Jornal Cruzeiro do Sul? É uma parceria de duas fundações irmãs
que têm praticamente a mesma idade, né? E as duas atuam de uma forma muito grande e muito humanitária na cidade de Sorocaba. A Fundação Baldino Amaral é matriz de muitas entidades beneficentes e tem o Jornal Cruzeiro do Sul como o veículo mais poderoso impresso da cidade. E a Fundação Dom Aguirre, com o seu Colégio Dom Aguirre e a Uniso, a maior universidade de Sorocaba e a única universidade realmente de raiz sorocabana, são duas fundações irmãs que se uniram porque ambas sabem, entendem que formação política é fundamental. Eu queria, se você me permite, terminar a minha participação dizendo que a gente quer se encontrar primeiramente na abertura do curso, no dia 11 de março, e lá vai estar conosco também o reitor da Uniso, o professor Fernando de Sá Delfió, de quem eu sou assessor e em nome de quem eu estou aqui dando essa entrevista neste momento. Doutor Aldo, quem quiser conversar com o senhor, tirar alguma dúvida, de repente o programa não ficou claro, ou o tema é pertinente, convidar o senhor para participar de uma palestra na escola, na igreja, enfim. O e-mail que o senhor recebe hoje, esses pedidos, essas falas, é o tradicional uniso@uniso.br? Simples, rápido, fácil. uniso@uniso.br. Aí chega para o professor Chega Aldo. lá. Tá certo. Professor Aldo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e sucesso nesse curso de extensão aberto a toda a comunidade de forma gratuita. Eu que agradeço. Tchau. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso, ou se não, você também pode conferir na nossa fanpage lá no Facebook, que é o programa Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Faz bem quem faz agora, faça Uniso. Inscreva-se já para o vestibular 2014 em uniso.br.